Olá, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com essa competência do nosso amigo, esse super técnico Sidney Coechon. Na transmissão do programa via internet, pelo Facebook, está também com essa competência, com esse amigo, esse irmão, esse grande trabalhador da Seara Espírita, Cláudio Leão. A apresentação, esse amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 22 graus. Terceiro milênio hoje vem falar de um tema que nós gostaríamos de não falar, mas diante da situação a qual estamos vivendo atualmente, né, na nossa sociedade, no nosso planeta, vamos falar sobre guerra, uma visão espírita. Qual a causa que tem levado o homem à guerra? E por que Deus permite que aconteça as guerras? Os espíritos, eles influenciam na guerra, seja essa influência positiva, ou seja aquela influência negativa daqueles espíritos ainda ignorantes e atrasados. E a guerra, ela desaparecerá um dia da face da Terra? Bem, essas são algumas questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando sobre este importante tema, que é sobre guerra, uma visão espírita, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, carinhosamente chamamos ele de professor, e é professor da Universidade Federal de Pelotas, o nosso amigo Rafael Mondadori. E desde já convidamos a você, amigo ouvinte, que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, que acesse, aqueles que desejarem e puderem, acesse a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio, porque o programa está sendo transmitido ao vivo e a cores pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Basta só acessar a nossa página, dar lá um ok, um positivo, né, que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. Desde já a gente convida você a deixar uma mensagem lá na nossa página do Terceiro Milênio, lembrando que a sua mensagem nos traz a alegria, nos traz aquele entusiasmo, a força, a energia para que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, pelo site www.radiotupãssi.com.br. Guerra, uma visão espírita, este importante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amiguíssimo Rafael Mondadori. Rafael, que alegria, satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, Madeira, muito boa tarde a todos que nos escutam e nos veem. É sempre uma alegria renovada estar aqui, apesar de, como Madeira comentou, é um tema que eu não gostaria de ter sido incitado a estudar sobre esse tema, realmente eu não gostaria. Mas nós, como espíritas, temos que ter a clareza de que se está acontecendo, se já aconteceu, é porque alguma razão existe. Então não é por acaso o porquê que as coisas estão acontecendo. E então eu acho que nós precisamos refletir sobre essa situação, sobre a situação que a nossa humanidade passa, saindo de uma pandemia, agora passando por isso, espero que continuemos a sair dessa pandemia, e nós como espíritas temos obrigação cristã de nos mantermos alinhados, de nos mantermos conscientes, sem deixar que o desespero, que as dificuldades dos momentos nos levem de roldão, e com isso nós percamos o nosso eixo, nós percamos a nossa centralidade, nós percamos o nosso contato com o nosso verdadeiro eu. Então, a nossa doutrina é a doutrina da razão. Então, por isso que, baseado no que existe na literatura, nós precisamos usar a nossa razão para não deixar que essas situações se tornem um incômodo para nós. E nos perguntarmos
O que eu posso fazer por essas pessoas? Tantos que estão desencarnando, os que não estão. É olhar para o outro com benevolência, compreender o que está passando, não é olhar com pena, com desespero, não. É benevolência, é crer que o que acontece tem uma razão maior de ser. Tanto numa situação macro, que é essa como nós estamos passando, como nas dificuldades do nosso dia a dia. Então, muito obrigado. E apesar do tema ser um tema complexo e pesado, eu posso dizer que é com alegria que eu estou aqui mais uma vez junto com todos vocês. Muito obrigado. E nós estamos muito felizes, né, com a sua presença aqui sempre, nos atendendo aos nossos convites e falar de um tema, né? Claro que nós gostaríamos aqui de estar falando de outra temática, mas se faz necessário neste momento, nosso amigo Rafael aceitou, né, e se prontificou em vir aqui no nosso programa para falar desse importante tema que é sobre guerra, uma visão espírita. Então, nosso muito obrigado, professor Rafael. Eu que agradeço. Professor Rafael, qual a causa que tem levado o homem à guerra? Realmente isso, inclusive, eu vou me permitir encerrar essa pergunta com essa pergunta está no Livro dos Espíritos, então eu vou me permitir encerrar essa nossa conversa dessa pergunta com essa pergunta do Livro dos Espíritos, mas antes disso, eu acho que é importante, pela fase que nós estamos, fazer algumas reflexões. Primeira coisa é indicar com muita ênfase a leitura de um livro que se chama Humanidade, uma história otimista do homem. É um livro escrito foi escrito ano passado por um historiador que é professor na Universidade de Utrecht, na Holanda, chamado Rutger Bregman. Esse livro, para nós espíritas, é uma leitura essencial. Os críticos, os conhecedores da área, eles estão tratando esse historiador como sendo o sucessor do Harari, que escreveu Homo Sapiens. Então, esse livro, que ele, através da ciência, ele interpreta o comportamento humano, e eu vou trazer vários relances desse livro, é um bálsamo para nós espíritas que nos mostra que realmente, em essência, nós somos bons. Então, para todo cristão que crê nisso, a leitura desse livro nos renova a esperança na humanidade. E como há pouco nós falávamos, Madeira, tu disse que, e qualquer um de nós, é difícil a gente não se abalar com as notícias da televisão. E esse livro aborda com muita pontualidade isso. O quão prejudicial é isso. O que nos aparece é só isso. Então, existem N estudos, resumindo, é um livro que precisa ser lido. E ele faz uma retrospectiva na humanidade, porque, por exemplo, assim, se a gente olha para o nosso passado como humanidade, nós enxergamos um passado de muito mais guerra do que atualmente. Só que tem um detalhe, a gente nunca se deu conta de que, eu pelo menos nunca tinha me perguntado, quando começaram essas guerras? E esse livro, através de estudos, através de evidências arqueológicas, ele mostra que as guerras iniciaram há 10 mil anos atrás. Isso significa que antes disso, a sociedade era pacífica. Então, os caçadores e coletores eram, por natureza, pacíficos. Esse livro nos explica por que nós, como Homo sapiens, nos divergimos das outras, como o Neandertal, que era uma espécie mais inteligente individualmente, mais forte. Por que eles não prosperaram e nós prosperamos? Então, porque nós não éramos belicosos como espécie. Então isso é muito importante nós enxergarmos, que mesmo numa situação que nós estamos vivendo, nós, como espécie, como natureza,
nós somos pacíficos, nós somos seres que querem viver em comunidade, nós somos seres que aprendemos um com o outro e nós só evoluímos porque nós nos comunicamos, nós imitamos um ao outro. Bom, e por que nós guerreamos? Por que nós fizemos isso? Porque a guerra, ela é uma solução imediatista com consequências muito graves. Mas e por que nós buscamos a solução imediatista? Porque nós somos muito materializados. Nós somos seres que ainda enxergamos, ou melhor dizendo, que a força bruta ainda sobrepuja a moralidade. Então, a nossa ideia é resolver a coisa de uma forma material. E essas soluções para os problemas verdadeiros, elas demandam tempo, elas demandam paciência. Então, isso inclusive para qualquer coisa da nossa vida. É o que eu digo, na natureza não existe atalho. Então, a guerra existe porque eu tenho um problema e eu quero resolver ele de uma forma bruta. E como que eu poderia resolver esse problema de outra forma? E essa resolução de forma bruta não dá muitas vezes uma resolução permanente e traz consequências graves. Então, as resoluções de problemas, para serem definitivas, elas não devem fazer uso da força e elas são feitas com o tempo. Nós temos que dar tempo ao tempo. E nós, como materiais excessivamente materializados, nós enxergamos um tempo sob um paradigma equivocado, sob um paradigma míope, onde o tempo, na verdade, é o tempo da encarnação e não o verdadeiro tempo que é de espíritos eternos que somos. Então é isso que nós precisamos enxergar. Nós guerreamos porque nós temos uma vontade e nós queremos ir lá resolver de uma vez. Nós brigamos com um amigo, com um parceiro, com um filho, porque nós queremos impor a nossa vontade. E nós não temos a paciência, a amorosidade para negociar uma solução para aquele problema. E a negociação para a solução é que dá uma definição, uma modificação definitiva no processo. Enquanto que a guerra, ela tem as suas... Depois, de repente, nós falamos um pouco disso, mas ela, além de ter consequências graves, muitas vezes essa resolução, ela não é permanente. E como eu falava no início, o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, a pergunta 742 é essa, o que levou a minha guerra? E o que Allan Kardec nos escreve no Livro dos Espíritos? Os espíritos, né, respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Então, os conflitos vão terminar? Não, não vão terminar. O que vai mudar é a nossa forma de resolver os conflitos. Então, quando nós botamos a moralidade sobre a força bruta, sobre a materialidade, isso é o que vai nos fazer conseguir resolver os conflitos sem a força bruta. Hoje a gente está vendo, o que vence é a força bruta. É quem tem mais bomba, é quem tem um exército mais numeroso, é quem bota mais dinheiro em arma. Esse é o que vence. Só que muitas vezes não existe justiça num termo mais amplo. Mas também nós temos que ter claro que, olhando pelo paradigma mais amplo, não existe injustiça, porque se está acontecendo, é porque alguma razão tem que ser. Então, a guerra só existe porque nós, muito materializados, não sabemos resolver os nossos conflitos de outra forma que não seja pela força bruta. Perfeito. E te pergunto então, professor Rafael, por que o homem insiste em utilizar os conhecimentos científicos para desenvolver a tecnologia da guerra, que desencadeia rio de lágrimas,
Considerando-se que a ciência deveria buscar o bem-estar da humanidade, por que o ser humano insiste em utilizar os conhecimentos científicos para produzir armamentos, produzir guerra? E traz uma lágrima de sofrimento. Sem dúvida. E isso não era para ser usado em benefício da humanidade? E aí eu vou te fazer duas perguntas. Pois não. Para que serve uma enxada? A enxada serve para o arado. Para que ela foi inventada para carpir, para o arado? Isso. Para que foi inventado o carro que a gente anda? Para nos conduzir. Isso. Agora, eu posso usar a enxada e o carro com outro fim? Eu posso pegar uma enxada e dar na tua cabeça agora? Ou do Cláudio? Posso? Pode. Eu posso pegar o carro e sair bêbado e matar alguma pessoa? Pode. Então, isso é uma coisa importante. E agora eu trouxe três casos aqui para mostrar como essas coisas acontecem. Então, o responsável pelo mau uso da enxada não é da enxada. O responsável pelo mau uso do carro não é o carro. Então, o que acontece? A nossa história tá cheia de exemplos que nos mostram do quão difícil foi para um cientista, para um inventor, ter visto a sua evolução científica usada para outros fins. E eu trago 3 exemplos. O primeiro, que é para mim um dos cientistas que eu mais admiro, Albert Einstein, que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, que tem a teoria da relatividade, que nos diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Lógico, para eu que não sou físico, é difícil entender, mas quando se lê sobre isso, o que permitiu a invenção da bomba atômica foi essa equação. E tanto isso é verdade que existem cartas de Einstein escrevendo para o presidente dos Estados Unidos, alertando os Estados Unidos da possibilidade de que a partir desse conhecimento a Alemanha desenvolvesse uma bomba atômica. E aí o que os Estados Unidos fez? Criou o projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, em cima dos conhecimentos gerados por Einstein. E o que seria o mais lógico? Einstein, à época, era professor das universidades americanas. Mas e por que o Einstein não participou? Primeiro porque não convidaram ele, porque os órgãos de inteligência do governo americano diziam que ele não era confiável porque ele era pacifista. Então não podiam pegar aquele indivíduo e colocar para usar aquele conhecimento para desenvolver algo que destruísse outro ser humano. Essa história eu conhecia mais ou menos. Aí, buscando, eu descobri outra coisa. Agente laranja era algo que eu já tinha ouvido falar. Um herbicida que foi usado na Guerra do Vietnã e que esse herbicida tem um dos seus componentes, a dioxina, que é extremamente tóxico para nós. E todo mundo que vê filme de guerra do Vietnã já ouviu falar em agente laranja, que foi usado, destruir as plantações e deixou um monte de gente mal. Esse troço foi inventado por um cara que era fisiologista vegetal, que estava procurando um produto para melhorar o crescimento, acho que é da soja, não me lembro, acho que é o regulador de crescimento, acho que era da soja, eu não coloquei aqui. Ou seja, não tinha nada a ver com matar a pessoa, o que o cara estava fazendo. E o que mais me surpreendeu, e eu não sabia, que o Alfred Nobel, que é quem dá o nome ao prêmio Nobel e que criou a Fundação Nobel, ele foi inventor do dinamite. Só que quando ele viu a invenção dele ser usada para matar outras pessoas, ele criou a Fundação Nobel e até hoje existe o prêmio Nobel. Então, a gente tem que observar, e isso é uma questão da natureza humana, então falando da enxada, falando do carro, falando do agente laranja, falando da dinamite, falando da equação da relatividade, da teoria da relatividade, tudo isso são ferramentas e nós, com o nosso livre-arbítrio, é que temos que escolher como vamos aplicar essa ferramenta. Então,
Eu faço isso com a voz, com a fala, com qualquer coisa. Depende da minha inteligência, do meu livre-arbítrio, o uso que eu vou dar para isso. Então, como nós ainda somos imperfeitos e muitos de nós ainda se comprazem com o mal, a gente busca um jeito de usar algo que às vezes foi criado para o bem, para prejudicar as outras pessoas. Então, o avanço da ciência não está relacionado diretamente com morte. Ah, mas tem gente que inventou a arma que mata. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. E essas pessoas, e nós mais adiante podemos falar um pouco disso, vão ser responsabilizadas pelos seus atos. Agora, dizer que a maior parte dos avanços da ciência foi para prejudicar outro ser humano, se a gente pega os dados, isso não é verdade. Não é verdade. Até se me permite, Rafael, colocar um fato também que entristeceu muito, foi o Alberto Einstein, foi o Santos Dumont. Outro. O inventor, né, um dos inventores da aviação, né, que até hoje há essa discussão, mas para nós, os brasileiros, ele é o pai da aviação, né? Mesmo que os irmãos Wright tenham sido, mas para nós seguimos acreditando. Correto. E que ele ficou muito triste, levou uma depressão profunda quando ele viu que estava usando a sua invenção para guerra, para matar pessoas. É um outro exemplo que eu não podia ter colocado, não coloquei. Muito obrigado por ter trazido para nós. Entende? Realmente, né, tem pessoas que usam mal a tecnologia, onde era para beneficiar as pessoas, usam para o lado negativo. Sem dúvida, é bem isso. Então, muitas pessoas se perguntam, professor Rafael, e Deus? Onde estaria Deus? Por que Deus permite as guerras? Ele poderia não permitir? Poderia ali, né, desligar ali o botãozinho? Não, isso não vai acontecer, não vou permitir isso. Muitas pessoas se perguntam, aonde estaria Deus? Estamos vivendo um momento de guerra também entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não gostaríamos de ver isso, gostaríamos que todos nós nos dessem as mãos, que a gente se desse bem, fomos vistos como verdadeiros irmãos. E as pessoas perguntam, por que Deus permite essa guerra que está acontecendo, onde muitas pessoas civis estão morrendo? Realmente isso é algo, e principalmente as pessoas que não creem falam muito isso, né? E como tu diz, se nós, imperfeitos que somos, não nos incomoda ver isso, vamos imaginar Deus em sua perfeição, e vamos falar de seus propósitos, e nós como cristãos vamos falar de Jesus, a mesma coisa. Eles poderiam evitar que isso acontecesse. Mas aí eu coloco para ti outra pergunta. Hoje eu vou te fazer uma outra pergunta. Tu tem uma filha, né? Certo. E a tua filha, quando era pequena, quando estava aprendendo a caminhar, deve ter caído e se machucado várias vezes. Várias vezes. E por que tu, como pai, não evitou que ela caísse e se machucasse? É para ela aprender, né? Entende? Então, é essa a questão de Deus. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós precisamos aprender o nosso caminho. Porque se tu tivesse evitado, tivesse sempre carregado a tua filha no colo, ela teria as pernas atrofiadas. Teria. E no momento que tu deixasse de estar ali, ela não saberia o que fazer. Ela não assumiria a responsabilidade. Então é a mesma coisa. O Deus não evita, Jesus não evita, não sei, porque não é para evitar. Porque nós, como seres pensantes, precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos também que, e está bem claro na literatura espírita, e essa é uma lei divina, que o sofrimento nos leva à evolução. O sofrimento nos leva à melhora. E a guerra nos traz sofrimento. Traz. Então, as nossas escolhas negativas nos trazem sofrimento. Então, nós evoluímos. Se nós não tivéssemos oportunidade de termos escolhas negativas, nós nunca evoluiríamos. Claro. Porque nós ainda não temos sensibilidade para evoluir pelo amor, nós ainda precisamos desse sofrimento, dessa dor para evoluir. E assim, fazendo uma leitura fria
das guerras que já aconteceram, e a literatura espírita nos traz algumas coisas sobre isso, algumas guerras nos trazem avanços sociais. Nós ainda precisamos, se nós como o sofrimento para nós como indivíduo nos faz evoluir, o sofrimento para uma sociedade faz essa sociedade evoluir. Mudam os parâmetros, as prioridades de uma sociedade mudam diante de uma guerra, e assim como a nossa. Outro ponto importante é nós pensarmos no celular. Eu, por exemplo, hoje a gente anda em qualquer lugar do mundo e eu tenho no meu celular, eu sei onde é que eu estou, onde é que eu caminho, etc. Graças a um sistema de posicionamento global, que foi inventado por quê? Pelo militarismo, pelas guerras. Muitas coisas, a própria internet, a evolução da internet, da comunicação que todos nós usamos hoje, estão nos assistindo pela internet, estão nos ouvindo pela internet. Mas podia, se não tivesse guerra, isso existiria? Provavelmente sim, só que talvez levasse um bom tempo mais. As vacinas que hoje nós tomamos da Covid existiriam se não tivesse pandemia? Sim, só que provavelmente levariam um tempo maior. Então, a dor nos faz evoluir. Então aí nós temos exemplos, GPS, internet, forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas, ele surgiu a partir de um cara que estava estudando, desenvolvendo radar para navio e para avião, e derreteu o chocolate no bolso dele. E aí ele disse, opa, peraí, tem alguma coisa? Pá, surgiu o forno de micro-ondas, que eu acho que todos nós temos na nossa casa. Então foi por causa de um trabalho em algo voltado para a guerra que desenvolveu. Café solúvel, antibiótico. Mas ele descobriu no laboratório, sim, mas o resultado do investimento para tornar ele disponível para a população em geral foi por causa da guerra, para salvar soldado. Fita adesiva, banco de sangue, raio-x portátil, comida enlatada, e assim nós tínhamos uma várias lista. Essa lista de tudo que eu estou falando, que faz parte do nosso dia a dia, que nos facilita a vida, surgiram por causa de guerras. Mas tu está dizendo que a guerra é benéfica? Não. Bons ouvidos para o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é necessária, não que é benéfica. Para o nosso grau evolutivo, ainda é necessário. E aí, no Livro dos Espíritos, de novo, pergunta 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, frequentemente somente as gerações futuras o sentem. Então é isso que está acontecendo, e é isso que nós, como espíritas, não podemos deixar que a emoção sobrepuja a razão. Nós temos que enxergar com clareza o que está acontecendo, pois nós somos a doutrina da razão. Correto. Citasse alguns exemplos, enquanto tu citava alguns exemplos, eu me lembrei que eu li um pouco sobre a história da guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Os transplantes iniciaram com a guerra. Exato. Né? Os grandes processos de paz, inclusive a ONU, foi pós-guerra. Exatamente isso. Nós aprendemos a viver em sociedade após termos lutado um contra o outro. E os espíritos? A gente pergunta, aonde estão os espíritos? Aqueles nossos protetores, nossos amigos espirituais? Aí ele pergunta, né? Os espíritos, eles influenciam, eles atuam na guerra? Eu vou mais além. Se tem os espíritos amigos, protetores, também existem aqueles espíritos inferiores que quer ver o mundo cada vez mais bagunçado. E esses espíritos, eles influenciam na guerra? Sim, sem dúvida. E assim como o fato de estarmos em uma ou estarmos em guerra não nos tira a humanidade. Então nós, como humanos que somos, tanto nas atividades triviais do dia a dia, quanto envolvido com qualquer outra função, inclusive numa guerra, nós estamos sujeitos a isso. Só que nós não temos o direito de responsabilizar os espíritos por isso, que isso é uma coisa que a gente normalmente vê. Então, se eu estou na guerra e eu estou sintonizado com o bem, eu vou ter espíritos do bem me apoiando. Se eu estiver sintonizado com o mal, eu vou ter espírito do mal. Agora, espírito negativo,
tem em tudo que é lugar, e espírito que queira fazer o bem tem em tudo que é lugar. Afinal, estamos em um planeta de provas e expiações, não pode ser diferente. Certo. Então, sim, essa influência é objetiva, clara e só depende da nossa sintonia. Perfeito. São 17 horas e 31 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso amigo, nosso irmão, professor, assim a gente chama carinhosamente ele, porque ele é professor da Universidade Federal de Pelotas, e a gente tem por carinho chamar ele de professor. Então estamos recebendo hoje nosso amigo, nosso irmão, professor Rafael Mondadori, que vem abordar este interessante e importante tema que é sobre guerra, uma visão espírita. E desde já queremos assim agradecer muitíssimo a audiência dos nossos ouvintes pela Rádio Tupãssi, que nos honra pela sua audiência, tanto pela Rádio Tupãssi quanto também ao programa Terceiro Milênio. Nosso muito obrigado ao carinho e a atenção de todos vocês pela audiência, está sempre junto conosco, todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Nosso muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Agradecemos também a todos aqueles nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, estão assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. Obrigado por todas as mensagens que estão chegando aqui durante o nosso programa, pelas likes que estão deixando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência de todos vocês. Nosso muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, que continuem conosco e sempre que possível compartilhem as nossas entrevistas, compartilhem as nossas promoções que a gente faz das nossas entrevistas. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Rafael, espiritualmente, como fica a situação de um soldado que se vê no dever de matar seu semelhante em uma guerra? Como é que fica espiritualmente, né? A gente está acompanhando aqui pelos noticiários a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estão obrigando, podemos assim dizer, lá na Ucrânia, né, homens de 18 aos 60 anos não pode deixar o país, vai ter que servir o país e entrar na guerra. E tem pessoas que querem pegar em armamento, não quer matar o seu semelhante, né? Vê um outro invasor, sim, como um adversário, mas não inimigo. Como é que fica espiritualmente aqueles também que tem aquele soldado que foi preparado para isso? Sim, né? Sem dúvida. Né? Como se vê, o soldado que foi preparado se vê no dever de matar o seu semelhante? Como é que se enxerga isso espiritualmente? Realmente, e isso aí, Madeira, a gente pode fazer um paralelo, não, lógico, nós estamos com foco na guerra, mas nós podemos falar de qualquer profissional da segurança pública que no cumprimento do seu dever se vê obrigado a fazer isso. E muitas vezes ele se vê obrigado a fazer isso sob pena de colocar a sua vida em risco. Então, nós temos essas duas nuances, tem o cumprimento do dever e a sua própria vida. Mas o seguinte, vou voltar a citar o livro que eu falei no início, esse Humanidade é uma História Otimista do Homem, que eu acredito que todos nós enxergamos um soldado na guerra, digamos, o protótipo do soldado para nós é o Rambo, que meio que mata por prazer, assim, que tem felicidade de estar com aquilo, e é o atirador de não sei o que, não é isso? Todos nós enxergamos, para nós um soldado é o Rambo. Só que esse livro diz que não é assim o negócio. Esse livro, e por relato, de novo, histórico e comprovação, primeiro, analisa várias guerras. Os caras, eu acho que era na Guerra da Secessão Americana, foram pegar as armas dos soldados. Imagina, se na Rússia e na Ucrânia já é complicado, tu imagina uma guerra civil que não é nem um estrangeiro que está ali na tua frente. São irmãos. Literalmente irmãos de pátria. É correto. Então, o que eles descobriram? Tinha armas, porque eles usavam aquelas armas de carregar por cima, que coloca a pólvora, coloca a bolinha lá, soca para dentro.
Tinha armas de cara que estava na trincheira atirando com 9 munições dentro. Os caras faziam de conta que atiravam e como o superior estava olhando para eles, para que parecia que eles tinham atirado, eles estavam lá carregando de novo o mosquetão. E acharam armas com até 9 munições dentro. Então isso são coisas que demonstram que quem estava ali não queria matar o outro. Relatos de soldados da Primeira e Segunda Guerra que quando atiravam para cima. Porque mandavam atirar, vamos atirar, então atiramos para cima para não ter risco de pegar ninguém. E essa é a natureza humana. Assim é que nós somos. Então, esse tipo de comportamento é algo que a gente não fala quando fala em guerra. Não pensa num soldado fazer isso. O que nos é vendido é que um soldado que faz isso é um covarde, eu não sei o quê, mas tem pessoas que não conseguem ir além da sua natureza humana e atentar contra a vida de um outro. Um outro relato que por muitos anos foi escondido pelas questões militares, mas hoje existem evidências bem fortes e claras e objetivas, e hoje é reconhecido como verdade, foi a trégua do Natal de 1914 da Primeira Guerra Mundial. Tu já ouviu falar nisso? Sim, sim. Tu entende? Essa é a natureza humana. Então, apesar de o que os ingleses faziam para incitar o seu povo contra os alemães e o que os alemães faziam para incitar o seu povo contra os ingleses, chegou no Natal, o soldado que estava ali na trincheira não quiseram saber dos seus superiores. Então, o que é deturpado, o que se deixa envolver pelo poder, esse incita a violência. Só que ele não vai lá. E isso tem uma explicação psicológica também, que quando nós nos aproximamos do outro, nós temos uma dificuldade enorme de atentar contra a vida desse outro. E foi o que aconteceu nessa trégua do Natal de 1914. Que eles se juntaram, jogaram futebol, tomaram champanhe. Tá, agora terminou. Bom, nos mandam continuar guerreando. É mais ou menos isso. Um troço meio maluco, mas é assim. Então, nós como seres humanos... mas tem os que estão mandando. Sim, claro. Mas aí também isso existe uma explicação do que o poder faz com o ser humano, da forma com que ele se porta. Mas o resumo da história é: existem muitas evidências da nossa história como humanidade que nós não somos Rambo. Nós não temos prazer em matar o inimigo. Nós temos dificuldade sim de enxergar o outro como inimigo. E quanto mais distanciados nós estamos, mais fácil fica de eu apertar o gatilho. Então é muito mais fácil um piloto de drone, que nem no avião tá, lá nos Estados Unidos, soltar uma bomba, ou na Rússia soltar uma bomba na Ucrânia, do que um cara que está ali olhando o outro soldado no olho e dar um tiro. Entendi. É mais fácil um cara apertar um botão, mandar um míssil para a Ucrânia do que o cara estar frente a frente com o seu semelhante e apertar o gatilho. Exatamente isso. Então, esses desafios são questões muito importantes. E, especificamente, de novo, vou trazer uma pergunta, duas perguntas do Livro dos Espíritos. Primeiro, a 749. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Enfaticamente, não, quando ele é constrangido pela força. Mas é culpado pelas crueldades que cometa e se lhes há levado em conta o sentimento de humanidade. E agora, assim, infelizmente, a mídia nos traz poucos exemplos positivos. Mas eu cheguei a conseguir ver algumas coisas. De notícia, por exemplo, de ucranianos alimentando soldados russos. Correto. Então, não sei se você chegou a ver isso. Vi. Isso é a humanidade. As pessoas desistem porque não aguentam mais, supera as suas. Então, tudo depende da intencionalidade, que é o que diz a pergunta 747.
O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato. Então, voltando ao exemplo, fazendo um paralelo com a guerra de um servidor da segurança pública, que tu te aposentou agora há pouco dessa função, né? Mas daqui a pouco está um brigadiano ali e uma pessoa leva a mão para dentro do casaco. Ele tem segundos para decidir o que ele vai fazer. Correto. É isso aí mesmo. E ele não queria tirar a vida daquele indivíduo, mas ali o cara botou a mão dentro do casaco. Ele pode tirar uma arma e atirar em mim, atirar no meu parceiro, então o que eu vou fazer? Correto. A intenção não era aquela. Não. Agora, o cara que vai lá, prende alguém e dá-lhe pau e às vezes até mata, bom, a intenção era essa. Então, esse tipo, e a mesma coisa na guerra, se o soldado vê que algum vai atirar nele, ele vai atirar de volta, e porque alguém mandou ele invadir a Ucrânia, e porque a Ucrânia mandou o cara que estava, que se ia lá pegar uma arma e ia defender a sua casa, tá, eu vou fazer isso, mas o que vale é a intenção que está por trás. E é isso que nos traz a literatura espírita. O que conta é a nossa intenção. Às vezes a gente, no dever, é obrigado a fazer. E, bom, e se tu não faz, tu não está cumprindo o teu dever. Claro, perfeito. Então, Rafael, qual a receita ideal para que venhamos a encontrar a paz que tanto almejamos? Quem é que não gosta de viver em paz? Se perguntar para qualquer pessoa qual a tua maior riqueza, ou qual a maior riqueza que tu gostaria de ter, acho que na sua grande maioria é dizer a paz. Sem dúvida, sem dúvida. A paz. A paz não tem preço. Não, exato. Mas só que para nós, da forma que eu falei no início, não existe atalho na natureza. Então, para que eu encontre a paz, eu não posso buscar ela fora de mim. Eu só vou encontrar a paz dentro de mim. E isso, volto a dizer, nós somos a doutrina da razão, nós temos que observar. E se nós observarmos o comportamento humano, nós vemos pessoas passando exatamente pela mesma situação. Uma está em paz e a outra está completamente... Uma situação difícil de vida. Uma está em paz e a outra está completamente desnorteada. Está afetada, daqui a pouco surta. Correto. Então, não é a situação que me tira a paz. É como eu reajo diante da situação. E há pouco nós falávamos de assistir na televisão as coisas ruins. Se aquilo me tira a paz, eu não vou assistir mais. Agora, de repente, para ti assistir aquilo, não te tira a paz. Não tem problema nenhum em assistir aquilo. Então, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de ti. Devemos olhar para dentro de nós. Devemos buscar a nossa reforma íntima. Então, a paz que almejamos está dentro de nós. Independe se a Rússia e a Ucrânia estão brigando para eu ter paz. Independe se tem um assaltante dentro da minha casa para eu ter paz. Porque a paz está dentro de mim. E só eu consigo buscá-la. Eu não posso chegar para ti e dizer: puxa vida, quando tu me passou esse tema, tu tirou minha paz. Sim, tem. Entende? Eu não tenho direito de te responsabilizar por eu não estar em paz. Entendi. Então, é a reforma íntima, é a solidez moral do indivíduo que determina o seu comportamento diante das situações que nos são postas em um planeta de provas e expiações, que é o que vivemos. É simples assim, mas complicado assim também. Sim. Conhece a ti mesmo, é um trabalho interior que nós devemos fazer. E nós, cada vez mais, a nossa sociedade está agitada, está difícil de nós pararmos. E nós precisamos, por exemplo, se nós vamos pegar 70, 60, 100 anos atrás, não tinha luz elétrica. Anoitecia, a pessoa tinha que ficar quieta. O máximo que conseguia era ler um livro com vela, mas doía o olho. Ou seja, a pessoa, hoje em dia,
nós vamos até a hora de fechar o olho e dormir com o celular. E isso nos distrai de nós mesmos. É esse cuidado que nós temos que ter. E por falar nessa tecnologia, falar em celular, toda essa tecnologia que nós estamos vivenciando atualmente, eu lhe pergunto, então, professor Rafael, as últimas conquistas científicas melhoraram e facilitaram sensivelmente a vida do homem. Isso é um fato, né? Mas, no entanto, não proporcionaram paz às famílias, à sociedade e tampouco às nações. O que estaria faltando para o homem ser feliz? Hoje nós estamos vivendo com essa tecnologia, quanta coisa boa nos trouxe, mas não nos trouxe a paz. Exatamente isso. Então, por exemplo, que também há pouco nós falávamos, se nós não tivéssemos essa tecnologia, e se essa guerra na Ucrânia, e se o mundo não fosse globalizado e essa guerra na Ucrânia tivesse acontecendo há 200 anos atrás, ou até menos, 100 anos atrás, não ia nem ficar sabendo o que aconteceu. Era um troço que ia acontecer e, bueno, hoje a gente sabe porque existe essa tecnologia. Então, de novo, da mesma forma que a enxada, que o carro, que a equação da relatividade, a tecnologia ela é boa ou má dependendo do uso que eu dou para ela. Do uso do ser é simples assim. Nós, como espíritas e como cristãos, nós temos que ter a certeza que nós estamos no auge da evolução material e moral da humanidade. A humanidade nunca esteve tão bem, tanto material quanto moralmente. Lógico que se nós botarmos material e moral, nós estamos muito melhor materialmente que moralmente. Isso aí não tenha dúvida. Mas moralmente nós também evoluímos muito. E um exemplo que eu sempre dou é quando a gente pega e olha esses filmes da Idade Média, uma das maiores, e isso baseado em fato histórico, uma atração que existia era levar os filhos, a família inteira, para assistir pessoas serem enforcadas. E isso mostra um grau de evolução moral. Agora, hoje, aqui em Pelotas, diz que vai ter um enforcamento na praça. Ninguém aceita, nós como sociedade não aceitamos mais isso. Ah, mas lá em tal país fazem. Mas é isolado. Antes isso era o mundo, era assim. Então, nós estamos nesse auge. A evolução material, ela vem antes da moral, sempre. Que é o que a gente diz na doutrina espírita, a doutrina da razão. Para que eu consiga mudar a emoção, mudar o coração, eu preciso antes processar pela razão. Então, primeiro a materialidade, depois a moralidade. E é assim que nós funcionamos. No livro Consolador, questão 204, lembrando que é um livro de 1940, Emmanuel diz o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar a Deus tão somente com o progresso moral. Sem os valores intelectivos, essa é a pergunta, desculpa. A alma humana poder-se-á elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E o que Emmanuel responde? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, o sentimento e a sabedoria são as duas asas. Então, nós estamos com a asa da sabedoria muito mais forte que a dos sentimentos. Por isso que a gente não consegue se elevar, estamos sempre voando, mas estamos voando. Estamos meio torto, mas estamos indo. E agora o que nós precisamos? É focar na amorosidade, no sentimento, no desenvolvimento moral, para que a nossa asa da moralidade se desenvolva. Há muitos anos atrás li uma frase do Chico Xavier. Imagina, o Chico Xavier desencarnou em 2002. Nós estamos em 2022, né? Então, quanto tempo já passou? 20 anos. 20 anos. Mas quando o Chico estava aqui, há 20 anos atrás, quando o Chico ainda estava aqui entre nós, ele falou sobre a ciência, que eu achei muito interessante, aquele me chamou muita atenção, professor Rafael. Ele disse que a ciência, ela vai atingir os seus apogeus, ou seja, a nossa intelectualidade vai atingir os apogeus, que vai nos ensinar, que a ciência vai nos ensinar aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Amar o próximo como a si mesmo. Imagina. Nós vamos atingir esse apogeu. Sem dúvida. A ciência vai nos levar a isso.
A intelectualidade vai nos levar a isso. O que a gente levou milhares de anos para entender, vai nos levar. Então, essa asa está bem mais desenvolvida que a outra. Mas exato. Ela é que tem que se desenvolver antes. Não tem jeito de ser ao contrário. Não tem. E a guerra, ela desaparecerá um dia da face da Terra, professor Rafael? Vai chegar um dia que não haverá mais guerra no nosso planeta? Sim. Harmonia vai haver? Sim, vão haver conflitos, mas não vão haver guerras. Então, nós vamos saber como, talvez para nós, hoje a palavra lutar ainda tem muita, mas nós vamos saber como defender os nossos princípios sem necessidade de guerrear. Sem necessidade de agredir. Exatamente isso. Porque conforme nós vamos evoluindo, e isso a gente vê na literatura espírita, as descrições das comunidades espíritas mais evoluídas, nós vamos nos tornando mais parecidos, mais próximos moralmente. Então isso automaticamente reduz os conflitos, reduz as diferenças. Nós, diminuindo a materialidade, nós vamos reduzir essa necessidade do uso da força. Então, sim, vai desaparecer. Porque a guerra, ela pode ser considerada um abuso da lei da destruição. A lei da destruição é uma lei que rege o mundo material, mas é uma lei de Deus, é uma lei que, para que algum, por exemplo, só para ficar bem evidenciado, se os dinossauros não tivessem sido extintos, não existiriam os humanos, porque eles iam nos comer vivo. Não teria como. Não teria como a gente habitar um lugar junto com um dinossauro. Não tem como. Então, isso. Então é simples assim. Ou nós íamos matar ele com a tecnologia. Até chegar a esse ponto, vai morrer metade dessa população. Mas então o resumo é esse: a lei da destruição faz parte da moralidade. É uma lei de Deus que rege o mundo material. E a guerra é meio que um abuso disso. É meio que passar do ponto. E essa lei da destruição, conforme nós formos evoluindo e nos desmaterializando, ela vai deixar de existir. Porque não vai ser mais necessária, porque o material não existe mais. Vai existir a nossa essência, que é eterna. E para encerrar, até a gente já está meio corrido no tempo, uma das principais passagens que nos mostram que vai terminar essa questão de guerra: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, como está no Evangelho de Mateus. Então, fica bem claro. E o Livro dos Espíritos, pergunta 743, diz o seguinte: da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Porque nós temos exemplo, essa guerra que está acontecendo agora, o que aconteceu, e temos exemplos mais drásticos ainda. O que aconteceu na Alemanha, famílias se separaram. Me ocorre agora na Coreia do Sul e do Norte, que até hoje famílias são separadas. Sim, até hoje. Então, essa não compreensão da importância que isso tem para nós como humanidade nos leva a esse tipo de equívoco. Professor Rafael, então, para nós encerrarmos esta importante entrevista, que é sobre guerra, a visão espírita, como interpretar, à luz do entendimento espírita, a afirmação de Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. O que Jesus quis dizer com isso? Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, o que nós, primeira coisa, nós temos que compreendermos que as afirmações, essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, né? Que as afirmações que Jesus, e essa é uma das afirmações polêmicas que tem: larga a tua família e vem comigo, deixa teus bens e vem comigo. Tem muitas afirmações desse sentido. Nós temos que entender primeiro o contexto social que Jesus viveu. Temos que também compreender
o papel que isso tinha dentro daquela sociedade, são afirmações fortes, são afirmações de impacto, e que nós, como a doutrina da razão, precisamos buscar compreender e olhar o exemplo, e a gente sabe disso, a árvore é mais pelos frutos que dá do que pelo que ela aparenta. Nós temos que ver qual foi o exemplo de vida que Jesus nos deixou. Quais eram os atos, quais eram as ações de Jesus. E Jesus era um combatente muito forte. Mas ele combatia o quê? Então é esse ponto que nós temos que ter. Jesus foi um guerreiro, mas é o exemplo que nós devemos seguir para ser guerreiro. É o guerreiro que deu a outra face. É o guerreiro que se deixou crucificar. É o guerreiro que permitiu que fosse submetido a tudo que foi. E que teria possibilidade de terminar com tudo. Então, essa espada que Jesus nos convida a carregar. Porque o que acontece? Nós falávamos há pouco em paz. Quando a gente fala em paz, a gente imagina tudo calmo, tudo meio parado, tudo tranquilo. É isso que a gente imagina quando fala a palavra paz. Só que imagina, nós imperfeitos que somos, se nós tivermos parados, sim, nós estamos não em paz, nós estamos ociosos. E como nós somos imperfeitos, e se nós imperfeitos estivermos ociosos, nós estamos estacionados. Nós vamos parar de evoluir. Então, eu não posso deixar de lutar contra minhas más tendências. Eu não posso me comprazer numa calma, numa tranquilidade, apelidada de paz, e ficar estacionado no meu processo evolutivo. E tão polêmico é essa passagem, que no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico, psicografando Emmanuel, escreve o seguinte: a paz pode ter um conceito viciado, atingimento, que nos leva a pensar que a pessoa está em paz, só que ela está ociosa. A espada é uma luta, é um símbolo para uma luta regeneradora, representando o conhecimento interior, onde deve ser travada a batalha para o aperfeiçoamento de si mesmo. Então é essa espada que Jesus nos fala. Não é a espada contra o outro, é contra mim, claro, contra os meus sentimentos negativos. É a espada que ele empunhou para derrubar os status que estavam postos na sociedade à época e que até hoje continuam. Essa é a espada que Jesus nos fala. Então, através dessa espada que Jesus nos convida, dessa mudança interior, dessa busca da nossa melhora, da nossa evolução para o caminho do bem. E é com bem que queremos agradecer a presença desse amigo que nos fez tão bem hoje, nos trazendo reflexões, esclarecimentos, informações e consolo também a nós todos. Nosso muito obrigado, professor Rafael, e que a paz esteja conosco. Que assim seja. Muito obrigado a ti, que eu sempre digo que quando tu traz esses temas realmente eu sou muito grato a isso. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram, e que possamos todos continuar na luta dessa reforma íntima para sermos cada um melhores e a nossa humanidade melhor. Nós que agradecemos mais uma vez, terceiro milênio vai chegando ao seu término, queremos assim agradecer a Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso técnico aqui da Rádio Competente Técnico, Sidney Coeixo. Também agradecemos o técnico de transmissão desse programa através do Facebook, o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, super competente, profissional, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença aqui do nosso amigo, do nosso irmão, professor Rafael Mondadori, a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente da LEP, senhora Fernanda Farias, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado
na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, cheio de amor, saúde, muita paz, que essa paz nasça de dentro da gente, mas também acima de tudo que tenhamos muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.